Conhecidas as cedências de Vítor Gaspar no Orçamento do Estado para o próximo ano e as propostas de alteração apresentadas pela oposição, analisamos neste causa das coisas se o orçamento e as propostas de alteração são execuíveis ou pecam por falta de sustentabilidade. Do lado do Governo, importa tentar perceber o verdadeiro impacto da redução de 4% para 3,5% na sobretaxa adicional de IRS. Este orçamento vai arrastar o país para uma espiral recessiva. O estado da coligação deteriorou-se ainda mais com as negociações em torno das propostas de alteração ao orçamento. O país, tal como ainda reforçou este fim de semana Diogo Freitas do Amaral, caminha inevitavelmente para um cenário de eleições antecipadas. E no meio de tudo isto, a concertação social pode sofrer danos irreparáveis em 2013. João Proença, secretário-geral da UGT, é convidado especial deste causa das coisas, onde também contamos com a visão de Raul Vaz, comentador político e diretor do ETV, e Manuel Monteiro, docente da Universidade Lusíada. Obrigado a todos pela vossa presença. João Proença, começo por si. Estas cedências são mera cosmética? Mais ou menos. Acho que, de facto, nada de significativo. Nós estávamos perante um orçamento de ultra-austeridade e mantém-se esse orçamento. Nas suas linhas gerais nada foi alterado. Há um ligeiro alívio relativamente na sobretaxa, mas não é minimamente significativo e, sobretudo, não alterou aquilo que é, o impacto no IRS. Repare que o IRS na proposta de orçamento andava por 70 e tal % do aumento da carga fiscal e eu diria que no fim do ano vai ser 80 e tal ou 90%, mesmo com esta alteração ZEC. Porque o orçamento é muito claro em termos do impacto sobre as pessoas, sobre as famílias, do aumento da carga fiscal, as previsões que fazem em termos de aumento do IRC e do IVA, parece-nos que vão ter o mesmo destino que tiveram em 2012, ou seja, não vão ser realizáveis. Ou seja, este orçamento arrisca-se a ser uma farsa? Posso utilizar esta expressão? Arrisca-se a ser o tal orçamento de alta austeridade que vai agravar a recessão e vai agravar o desemprego. Portanto, aliás, o próprio Banco de Portugal já confirmou que já aponta previsões económicas muito piores que as do Governo em termos de PIB. Portanto, é evidente que o desemprego vai ser muito superior àquilo que o Governo previu e, portanto, este orçamento, sendo um orçamento em que o Ministro das Finanças aparece com medidas ultradefensivas da sua parte, pretender atingir o déficit a todo o custo, mas o custo é que vai agravar a crise e com isto também vai agravar o déficit. E, portanto, entrou claramente na tal, como referiu há pouco, nos tais riscos da espiral recessiva, pelo menos uma espiral em que o agravamento da crise conduz à diminuição todas as receitas, menos aquelas do IRS. E vamos assistir à mesma situação lamentável de 2012. O Governo atingiu as metas que se propôs no déficit, mas ultrapassou as metas em termos de IRS. Ou as terem menos rendimentos, as pessoas pagam mais impostos do que os que estavam previstos. Não é que pagar mais impostos, é pagar mais impostos para além dos que estavam previstos. Aliás, por quanto a nós, tudo aponta que os dados de crescimento do IRS que o Governo aponta são claramente subavaliados. E, portanto, que verdadeiramente este aumento de carga fiscal através da redução dos escalões, através do aumento das taxas, vai ter um impacto muito superior àquele que está previsto no próprio orçamento. Teme um agravamento da conflitualidade social? Sim, está sempre presente. Eu diria que hoje o descontentamento das pessoas é muito, muito grande. Mas também é muito, muito grande a insegurança relativamente ao futuro. É muito grande mesmo o desespero de muitas famílias não ter, digamos, não satisfazer aqueles compromissos mínimos perante a família ou perante ou encargos que assumiram e, portanto, isso claramente se vai agravar. Em que medida é que isso vai desencadear um clima de maior conflitualidade? A ver, é de todo indesejável, mas é algo que é inerente à própria sociedade. Fez um esforço estoico, elogiado por todos os quadrantes, em termos sociais, para se conseguir a obtenção do acordo de concertação social. Admito que face a este orçamento e aos indícios que já existem atualmente na sociedade e até à fragilidade da própria coligação, a concertação possa estar em risco nos próximos meses?
Depende do Governo e depende daquilo que ele estiver disposto a discutir e a acordar. Se está disposto a uma política do posso, quero e mando, é evidente que a Constituição tem risco. Olha, muitas vezes era questionada, até por membros da comunicação social, dizendo que o Governo não está a cumprir o acordo tripartido para o crescimento de competitividade e emprego. E, de facto, não está a cumprir em linhas fundamentais. Cumpriu naquelas matérias mais de âmbito laboral e outras, as medidas de crescimento e emprego continuamos a não ver. Mesmo as medidas de aumento da competitividade das empresas. Portanto, só está a atuar a nível da competitividade na diminuição dos custos salariais. Não está a atuar nos fatores que poderiam provocar uma melhoria do resultado das empresas e, portanto, serem mais competitivas. E alguns questionavam-nos, então, porquê é que não anunciam um acordo? E eu pergunto o que é que os trabalhadores têm a ganhar quando não se do acordo, porque nós achamos que o diálogo social não é algo que o Governo dá às confederações sindicais e patronais, é um direito constitucional, é algo estruturante do sistema democrático e, de facto, a existência do acordo aumenta a nossa capacidade reivindicativa dizendo que há matérias fundamentais para os trabalhadores que não estão a ser cumpridas. Portanto, continuamos a bater-nos por elas, continuamos a bater-nos pelo diálogo, não o diálogo pelo diálogo, mas o diálogo para alterar algumas questões. No orçamento, também agora, nestes arranjos finais, algumas coisas foram propostas pela UGT, mas, de facto, cada vez mais sentimos o desespero dos nossos afiliados, até confrontados com a insegurança no emprego e com o aumento do desemprego. Porque não é só um problema de empobrecimento, é também o tal problema muito grande na insegurança no emprego, e isto claramente que é dramático. É uma espécie de tempestade perfeita. O Governo respeita os parceiros sociais? Tem dias. Tem dias, quer dizer, acho que às vezes faz um esforço, nomeadamente a parte do Ministro da Economia, não diria do Ministério da Economia, e às vezes sente-se que de facto não há diálogo. Eu diria também que há um problema claro hoje em termos de diálogo, é que há um enfraquecimento do diálogo político. É evidente que o enfraquecimento do diálogo político também fragiliza o diálogo social. Induzido pela atual conjuntura, induzido pelo programa de ajustamento? Não, pela diminuição de soberania do Governo? Ou por opção? Não, foi o Governo que optou por um clima de confronto na área política. Portanto, nós não conseguimos compreender como é que um memorando que foi negociado por um Governo PS, teve a aceitação, o aval, digamos, do PSD e do CDS, perdeu claramente esta perspectiva. As sucessivas revisões têm sido feitas única e exclusivamente pelo Governo sem qualquer diálogo com a oposição, nomeadamente com o Partido Socialista. Mais do que isso, e nós dissemos e entregamos uma nota, uma posição ao Primeiro-Ministro nesse sentido, cada vez vemos mais nestas negociações com a Troika, negociações que decorrem um bocado à margem, digamos, do conhecimento público. Não há transparência. Há decisões que são assumidas, que depois aparecem alteradas ou que nem aparecem nunca anunciadas aos portugueses. Quer dizer, e cada vez estamos mais confrontados com esta situação. Repara até neste aspecto da redução da sobretaxa de 4 para 3,5. Bem, é dito que é o que estava comprometido com a Troika, eram 3,5, não eram 4. O Governo resolveu ir para além disso e muitas outras medidas. Claro. Manuel Monteiro, estas estas aparentes cedências do Governo e do Ministro Vítor Gaspar em relação a algumas das propostas de alteração do Orçamento do Estado são mera cosmética? Eu penso, antes de mais saudar, se me permite, cumprimentar o engenheiro João Proença, mas depois já lá volto. Eu penso que quem se deu ao cuidado, porque tem um amigo, eventualmente, num canal de televisão que tem um simulador de IRS, que fez o favor de com ele partilhar a sua angústia, mas quem se deu ao cuidado de fazer essa simulação percebe que, em termos práticos, em termos concretos da vida das pessoas e dos cidadãos, as alterações são banais, quer dizer, são totalmente marginais. Portanto, nesse aspecto estou completamente de acordo com aquilo que foi dito aqui pelo engenheiro João Proença. Mas já agora, se me permite, eu gostava, é evidente, a quem compete saudar a presença é o Dr. Rolvaz e assim... Compete-nos a todos. Não, mas eu só queria dizer o seguinte, e estou à vontade, porque apesar desta novel classificação aqui do nosso anfitrião, Moro, o Dr. Rolvaz, que eu agora virei à esquerda, e eu queria dizer o seguinte... Está à minha esquerda. Exatamente. Eu queria dizer o seguinte, e dizê-lo como um conservador convicto. Eu quero cumprimentar, nunca tive essa oportunidade, quero cumprimentar pelo papel
que tem desenvolvido e que tem desempenhado como secretário-geral da UGT, principalmente no momento de crise. Eu era um miúdo quando se formou a UGT e recordo-me que um dia estava a subir a calçada do Combro, vinha do Liceu Passos Manuel, e estavam a distribuir uns panfletos provindos do Partido Comunista. Estava-se a formar a UGT e apelidavam, nunca me esqueci disso, a UGT dos Amarelos. Portanto, eram os Amarelos, era um sindicato... Exatamente, naquela altura. E, de facto, a UGT teve, com altos, com baixos, como todos nós na vida e como todas as organizações, tem tido um papel extraordinariamente relevante e extraordinariamente importante no sentido pedagógico de ensinar, muitas das vezes, as pessoas de que o conflito passa também pelo diálogo. E eu creio que o seu papel, enquanto secretário-geral da UGT, tem sido um papel extraordinariamente meritório, porque admito as pressões que deva ter e que deva ter tido dentro da sua própria casa. E até as incompreensões, dizer, então, mas agora você está a dialogar com esses sujeitos que todos os dias nos tiram direitos. Perigosos neoliberais. E, portanto, perigosos neoliberais. E, portanto, eu quero cumprimentar... Quero cumprimentar pelo esforço e dizer-lhe ao mesmo tempo que acho que o Governo não percebeu a importância do seu esforço para que existisse interna e principalmente externamente a imagem de um país onde o diálogo se sobrepõe ao conflito. Esse aspecto é um aspecto muito relevante e um dia, sob o meu ponto de vista, quando se fizer a história, não sou sindicalizado, já fui no Sindicato dos Bancários Sul e Ilhas, pertencente ao UGT, mas hoje não sou. Mas um dia, quando se fizer a história desta fase da vida política portuguesa, inevitavelmente se fará referência ao papel meritório do engenheiro João Proença, no sentido de, defendendo obviamente os seus pontos de vista, com os quais umas vezes podemos concordar, outras vezes não, mas no sentido de trabalhar para o diálogo e, portanto, queria aqui também dar essa nota que me parece importante. Raul Vaz, estas cedências do Executivo são significativas? Não, penso que não. Subscrevendo tudo o que o Manuel Monteiro disse em relação ao João Proença, que aliás tenho dito aqui repetidamente, teve um papel fundamental, essencial, corajoso, na minha opinião, acho que é essa a palavra, em relação ao acordo que fez de concertação social com este Governo. Eu acho que era necessário. O Governo percebeu a importância da UGT e percebeu a importância do parceiro. Penso que esta alteração não é significativa. Eu diria que é o grau de química que se encontra nesta coligação governamental, é 0,5. Ou seja, a falta de química que o dirigente do CDS dizia sobre esta coligação, de facto existe. O Ministro dos Negócios Estrangeiros e líder de um dos parceiros da coligação, de um dos partidos que compõem a coligação, faltou a uma cimeira relevante, onde tinha a sua presença confirmada, e a confirmação do Ministro dos Negócios Estrangeiros numa cimeira ibero-americana tem alguma relevância política, já não direi pública, mas política. E faltou para ficar em Lisboa, penso eu, que a amansar as suas tropas, porque de facto o CDS já não sabe o que é que há de fazer ao Dr. Vítor Gaspar, e o Dr. Vítor Gaspar sabe o que é que há de fazer ao CDS. É pô-lo na linha e dizer come e cala se quiseres. Portanto, eu não antevejo, como o Dr. Diogo Freitas do Amaral, que haja eleições em 2013. Acho que ninguém as quer. Acho que não serve a ninguém e ninguém as quer. Sobretudo o Partido Socialista não as quer. O que não quer dizer que não sejam necessárias. Sim, mas para serem necessárias alguém tem. Quer dizer, é um ato da democracia, portanto tem que ter um ato constitucional, portanto tem que ter alguém, e sobretudo tem que ter o Presidente da República a interferir nesse processo. Mas lamento de facto que, depois de ouvir o João Proença, a descrição que fez deste passado recente, que o Governo não perceba como é essencial, não só com o UGT, mas também com o Partido Socialista, chamá-los para o pé de si. Ou seja, não existindo química na coligação, que não existe, de facto, e isso é obviamente um obstáculo suplementar, eu penso que este afastamento entre o Governo, o Partido Socialista que construiu, desenhou e subscreveu o programa de ajustamento, a UGT que subscreveu o acordo de concertação social, que é fundamental como ferramenta para ultrapassar os obstáculos com que uma situação muito difícil da sociedade portuguesa se confronta. Eu penso que ou o Dr. Vítor Gaspar, que de facto tem uma convicção muito profunda naquilo que está a fazer, só pode ter, ou o Dr. Vítor Gaspar tem indicações da Europa, particularmente da Sra. Merkel, que aconteça o que acontecer,
a Alemanha nos põe a mão por baixo e nos salva numa situação mais preocupante, ou então este governo, de facto, está a navegar já sem rumo e está a gerir uma conjuntura dia a dia. Veja-se mesmo que algumas medidas que são, e que agora são tão elogiadas do Ministério da Economia e particularmente do Ministro da Economia, são desarticuladas em termos de discurso político. Quer dizer, o que é que pensa o Ministro das Finanças destas medidas? Ou o Ministério das Finanças? O que é que pensa o Ministério da Justiça destas medidas? Portanto, o que é que pensam os vários poderes públicos que têm assento no Conselho de Ministros, os vários poderes políticos que têm assento no Conselho de Ministros, sobre as políticas de cada Ministério que parecem desencontradas? E aqui penso que a OGT tem de fazer um esforço. Eu acho que o acrescido para ir, se o Governo não vai ao encontro da OGT, a OGT vai ter que ir ao encontro, ou deveria ter, perdão, de ir ao encontro do Governo, dizendo à opinião pública uma coisa muito simples, dizer, sem diálogo, de facto, não é possível ultrapassar estes obstáculos. E é evidente que não é com estas medidas de cosmética de 0,5, quando depois, passado algumas horas, se sabe que aquilo que estava combinado com a Troika eram os 3,5, não eram os 4. Quer dizer, dá-se com uma mão para se pensar que se tira com a outra e faz isto tudo de uma forma encenada, que de facto a opinião pública começa a olhar para este governo com alguma... com preocupação, certamente, sobre aquilo que está a acontecer, mas, sobretudo, com alguma desconfiança. E a quebra de confiança, que já é residual, se deixa de existir, obviamente, pode exigir a construção de uma crise política que não serve a ninguém. João Proença, a maioria já são conhecidas as propostas de alteração que apresentou e as respectivas cedências, em alguns casos, e não cedências na maior parte dos outros, da parte do Ministro das Finanças, mas a oposição, nomeadamente o Partido Socialista, apresentou propostas com a qualidade suficiente que a conjuntura exige. Por exemplo, o Partido Socialista tem atacado o Governo no sentido neste aumento brutal de impostos, garantindo que existem alternativas. Mas no plano fiscal não apresentou alternativas que pudessem, de facto, mostrar uma diminuição da carga fiscal, mas com medidas equivalentes que anulassem essa captação de receita. O Partido Socialista, como maior partido da oposição, não deveria ter ido mais além nas propostas que apresentou? Talvez, mas permita-me primeiro agradecer as palavras. Eu diria que não é a posição do Secretário-Geral da UGT que tem que ser referida, é a posição da UGT. A UGT tem assumido as suas decisões por grandes maiorias. Por exemplo, a posição relativamente à greve do dia 14 foi assumida com um voto contra e uma abstenção. O apoio à constatação social de apoio. Mas permita-me referir à partida esta questão. Quando eu falo no diálogo PS, não é só o diálogo PS em termos de criar uma frente mais alargada, que ela própria seja um apoio ao diálogo social. É que eu acho que a posição negocial do Governo perante a Troika tem sido muito fraca. Tem sido de grande submissão. Diria, controlada, nomeadamente pelo Ministro Vítor Gaspar, que tem assumido posições mais... vai além do que a Troika quer. É o que eu digo, há dentro do Governo, membros do Governo são ultra-troiquistas. E a ausência do PS da mesa do diálogo com a Troika enfraquece a posição do país e põe-nos numa posição de maior dependência dos ditames da Troika. E, portanto, é evidente que os ditames da Troika não coincidem necessariamente com as necessidades. E daí estas medidas de ultra-austeridade, quando também são justificadas. Repare-se que, quando me referimos, este orçamento é da ordem de 7 mil milhões de euros. Por exemplo, relativamente às medidas de crescimento de emprego, eu digo que foram metidas a martelo na parte final da elaboração do orçamento. Também muito devido à pressão da UGT e dos parceiros sociais no seu conjunto, mas também a UGT tem um papel de destaque dizendo que é totalmente incompreensível que este Governo não se preocupe minimamente com o crescimento e o emprego. Apareceram estas medidas, são medidas não do Governo, do Ministério da Economia. E são medidas que não têm atrás de si qualquer apoio orçamental. Exatamente. Se virmos bem, só têm o apoio fiscal. As medidas, o máximo que o Ministro da Economia dispõe para levar à prática as medidas é alguns apoios fiscais, e diz-se de falar tanto do 10% de IRC e coisas do género. Agora, eu, aliás, questionei diretamente ao Ministro das Finanças, então no orçamento de 7 mil milhões de euros, o senhor não arranja umas centenas de milhões para medidas de crescimento e emprego? Bem, foi-me referido que não, e eu fiquei, de facto, muito para morrer perante este tipo de reação. Não explicaram-lhe o porquê
desse não? Não, é que de facto eu acho que o Não Sr. há. Ministro das Finanças não tem sensibilidade para o crescimento e emprego. Só tem sensibilidade, redução do déficit, redução da dependência externa e a questão do endividamento. E de facto não se sente a necessidade de crescimento e emprego. Porque acredita que vai ser automático, se corrigir o déficit, se corrigir o desequilíbrio das contas, automaticamente há crescimento económico. E nós não acreditamos nesse automatismo, não acontece em nenhum lado. E estamos, de facto, a aproximar-nos da recessão, da tal perigo da espiral recessiva. Repare-se também que este orçamento é um dado que, para mim, tem sido pouco explorado. É que nós pretendemos reduzir o déficit de 6 para 4,5%, ou seja, reduzir o déficit em 1,5% do PIB. E quais são as medidas do orçamento? Para além da decisão do Tribunal Constitucional, as medidas do orçamento são 3,4% do PIB. Portanto, as medidas de corte na receita e aumento da despesa, de corte na despesa e aumento da receita, são mais do dobro do que aquilo. A margem de segurança é brutal. E ainda mais insustentável nesta questão é que são 3,4, mas nem sempre foram 3,4. No dia 3 de outubro, quando o Ministro das Finanças anunciou, eram 2,9. Portanto, agora não é 0,5% de redução da sobretaxa do IRS. 0,5% do PIB não estavam previstos sequer em 3 de outubro. Há uma margem brutal que foi aumentando sempre. O Ministro das Finanças, uma cavalgada das políticas ultra-regressivas. É aí que eu acho, de facto, compete ao PS defender as suas medidas. Nós lemos as medidas do PS, aliás, temos-las aqui. Achamos é que o ponto de partida é muito mau, ou seja, é a tal ultra-austeridade. Portanto, quando podia haver uma muito menor austeridade. E, como sabe, no quadro da Assembleia da República, os partidos não podem propor medidas de aumento de redução da despesa sem contrapartidas no aumento da receita. E, portanto, também me parece que um partido de oposição tem muitas limitações para apresentar medidas de alteração concretas, não pondo em causa os fundamentos do orçamento. Este não é o orçamento que o Por falta de informação? Não, há que o orçamento... Era preciso refazer... além do que seria necessário, os partidos não podem alterá-lo no quadro da Assembleia. Estão proibidos pelos dispositivos constitucionais. Claro. E, portanto, só pondo em causa, só entrando nesta discussão concreta, vamos lá ver onde é que estamos, por onde é que vamos, e até ouvir as palavras do Presidente da República. Não devemos ir para um orçamento de ultra-austeridade, devemos permitir o funcionamento dos ajustadores automáticos. Porquê? Ou seja, se nós falhássemos porque de facto a recessão é pior, estávamos justificados por isso e havia outros ajustamentos que eram automáticos. Mas este, digamos, endeusar o déficit conduz-nos a riscos muito grandes sob o ponto de vista económico e sob o ponto de vista social. E sob o ponto de vista económico é evidente que as empresas vão falir. Repare uma medida concreta que a UGT propôs e que agora é um pouco retomada nestas decisões de última da hora, que é aquela questão de que, perante uma austeridade tão brutal, em que as famílias em janeiro vão ter uma redução do seu salário líquido e muitas famílias estão no limite. Brutal contra a muitas famílias estão no limite. Com o aumento das deduções de IRS vão receber menos. Nós dissemos então, pelo menos façam o que fizeram na função pública. Vão pagar um dos meses em 2/10. No privado, façam a mesma coisa, paguem um dos meses em 2/10. Amacia o choque. Amaciar o choque, permitir às famílias pelo menos respirar um pouco e até tem algum efeito positivo na crise económica, porque apesar de tudo este amaciar liberta recursos um pouco para o consumo, que não estavam centrados só no 13º ou 14º mês, que são mais ao longo do tempo, e por isso tem um efeito positivo em termos de crescimento económico e emprego. Não quer dizer que a crise não esteja aí, o aumento do desemprego não esteja aí, mas teria algum efeito positivo, como as medidas de crescimento e emprego, é evidente. Ninguém sonha que para o ano vamos ter crescimento. Ninguém sonha com isso, mas temos que criar bases para menos empresas fecharem, para o desemprego não aumentar tanto. E é isso que se pretende com as medidas de crescimento e emprego. É isso que se pretende com alguma preocupação com o consumo, coisa que não existe nenhuma. Quer dizer, há uma política deliberada de troika de empobrecimento. O problema da TSU, que era uma medida deliberada do empobrecimento imediato brutal, retirando dinheiro nos salários e nas pensões, nos salários neste caso. O problema do aumento do horário de trabalho, que numa altura em que o desemprego é brutal, pôr as pessoas a trabalhar mais, significa mais desempregados.
Quer dizer, visto que não há Foram condições parlamentares. O Governo recuou. Também. Não, recuou e registramos esse recuo e batemos muito por ele na TSU, na meia hora. Até, olha, outra medida das tais secretas, que nunca vieram em nenhum relatório da Troika, o Governo acordou com a Troika aumentar o horário de trabalho da função pública de 35 para 40 horas. Até demonstrando uma grande ignorância. Nas discussões que eu tive com eles, eu percebi-me que eles achavam que era a função pública os únicos que têm um horário de 35 horas. Eu disse, estão totalmente enganados. É horário normal no setor de serviços. A grande maioria das pessoas tem horário de 35 horas. E como é que justificam esse aumento numa altura em que os seus querem ainda reduzir os efetivos? Então vão aumentar o horário de trabalho da função pública, querendo vocês reduzir os efetivos. Como é que isto joga? Querem aumentar o horário de trabalho em geral, com o objetivo da meia hora, numa altura em que as empresas não conseguem vender mais porque ninguém compra? Como é que resolvem estes problemas? E acho que, de facto, são medidas avulsas que não têm a tal preocupação global para onde é que vamos. E acho que hoje o grande drama dos portugueses é não ter expectativas de futuro. O grande drama das empresas é não ter expectativas de futuro. As empresas estão a despedir muito mais do que seria admissível até face à recessão económica, porque acham que o futuro vai ser pior. E esta gestão do futuro é dramática. E com o Partido Socialista no poder, João Proença, essas perspectivas poderiam surgir? Não sei, acho que neste momento, também de forma como referiu, eu acho que o problema das eleições não é o problema das eleições, é o day after. Ou seja, se tivermos eleições agora, daqui a uns meses, em 2013, primeiro, temos claramente assegurado um governo estável, ou entramos numa situação em que vamos ter novas eleições daqui a um ano ou dois, com graves riscos até de funcionamento do sistema democrático. E, portanto, para mim, o problema das eleições é evidente que poderia ajustar algumas coisas no funcionamento da sociedade, mas tem outro risco. Quer dizer, eu acho que muitas vezes nestas soluções tem que haver compromissos para ver qual é a melhor das soluções. Neste momento, para mim, a melhor solução não é eleições no curto prazo. Agora, este governo tem que mudar as políticas. E é aí que o GT pode ter um papel, eu não direi essencial, mas um contributo líquido muito apreciável. Sim, eu acho que tem havido algum diálogo trabalhadores-empregadores, porque na área das confederações patronais o problema continua o mesmo. Se a recessão se arrasta, mais empresas vão fechar. E, portanto, há, de facto, nas pequenas e médias empresas, vê-se o caso da restauração, vê-se o caso do pequeno comércio, vê-se o caso da construção civil, em que o Governo é incapaz de conduzir um pacote com expectativas futuras. Nós há muito, por exemplo, dizíamos, e dissemos ao Ministro das Finanças, então não arranja aí uma centena de milhões para apoiar a reabilitação urbana, em que por cada euro investido, provavelmente os privados têm que investir 3 ou 4. Não criam um programa em que criem oportunidades àqueles que querem investir na reabilitação urbana de poder investir, citando o problema de outro modo. Toda a gente pensa que os focos florestais é um drama. É necessário limpar a floresta. Mas perguntar a um pequeno proprietário rural onde é que arranja gente para limpar a floresta, ele não tem. Na reabilitação urbana tem também este mesmo problema. Onde é que arranja uma pequena empresa para fazer a reabilitação urbana? Portanto, tinha que haver um programa integrado para avançar. O Governo há muito que anda a falar nisso. Até agora não fez nada. Manuel Monteiro, apesar dos atenuantes referidos aqui por João Proença, o Partido Socialista não deveria ter ido mais além na qualidade das propostas de alteração ao orçamento que apresentou, nomeadamente numa alternativa clara aqui a este enorme aumento fiscal? Sinceramente, sim. Mesmo reconhecendo que não o poderia materializar em termos de propostas concretas, poderia e deveria tê-lo feito fora do quadro parlamentar do ponto de vista político, explicando, aliás, aos portugueses, nós tínhamos estas propostas, só não as podemos concretizar em termos de projetos concretos na Assembleia da República devido a este quadro político-constitucional que existe e que não pode ser ultrapassado apenas pelo Partido Socialista. Penso que isso seria extraordinariamente benéfico, que isso seria extraordinariamente positivo e infelizmente perdeu-se essa oportunidade, que leva também a uma sensação, independentemente, é a minha convicção, mas independentemente das sondagens dizerem o que vão dizendo, o que é normal, o desgaste do poder e, portanto... O contrário é que seria anormal. Exatamente. Permitir que o partido mais forte da oposição cresça, etc. A verdade é que não se sente, da parte dos cidadãos angustiados, uma fé imensa dizendo, bom, vamos mudar o governo, vamos fazer eleições e imediatamente as coisas mudam. Quer dizer, não se nota no grosso da população o desejo de eleições.
Ou seja, as pessoas podem estar descontentes em relação ao Governo, críticas em relação ao Ministro das Finanças, mas não andam aí, quer dizer, tirando uma minoria, pronto, organizada, politizada, se quisermos, não se nota por parte do grosso das pessoas, mesmo das pessoas profundamente preocupadas, o desejo ardente de que venham eleições, não só por aquilo que o engenheiro João Proença acaba de referir, como também, por outro lado, porque não creio que o Dr. António José Seguro seja já hoje visto pelo conjunto maioritário dos cidadãos como uma força alternativa capaz, efetivamente, de alterar o quadro atual. Agora, se você me permite, eu penso, não é todos os dias que tenho a oportunidade de conversar com o engenheiro João Proença, eu penso que há aqui dois aspectos, não sei o que pensa o engenheiro João Proença sobre isso, o Dr. Raul Vaz. Um é este, dois aspectos sobre os quais merece a pena refletir. Um é o de saber se o quadro estrutural em que as democracias ocidentais assentam do pós-guerra e que Portugal construiu no pós-25 de abril de 1974, se esse quadro dos direitos dos trabalhadores, de um determinado horário de trabalho, etc., etc., se tem ou não condições para continuar a vigorar numa situação dramática da economia. E isso confesso que é uma dúvida, francamente, que tenho. Há quem lhe chame retrocessos civilizacionais se um conjunto de direitos desaparecerem. Agora, eu tenho sinceras dúvidas, quer dizer, porque é como é a nossa casa, quer dizer, eu habituei-me a um determinado tipo de hábitos e de conjunturas, mas se de um momento para o outro estiver desempregado, esses hábitos, obviamente, têm que esperar por melhores dias. E, portanto, esse é um aspecto que me pergunto a mim próprio se não deveria existir um esforço de reflexão. E o segundo é este. Qual é o papel, vai-me desculpar, provavelmente têm o feito, qual é o papel de um sindicato num momento de crise dentro de uma empresa? Há pouco antes do programa começar eu falava com o engenheiro, um desnorte e uma angústia profunda por parte de muitas pessoas, de muitos quadros de empresas, sejam elas de que setor for, face à realidade concreta. E eu creio que tem que existir, ou que deveria existir, uma ação pedagógica junto também de alguns empresários, que mais do que empresários são patrões, no sentido de serem verdadeiros líderes e não apenas chefes. E penso que os sindicatos deveriam ir ao encontro de um debate pedagógico dentro da própria empresa, no sentido de se perceber que o que está em causa não é apenas uma lógica de conflito, mas é uma lógica, de facto, de concertação ao nível da própria empresa e concertação nas próprias atitudes. Porque eu, como trabalhador, tenho que trabalhar mais. Mas também espero que a minha entidade patronal, não é que me pague mais, mas que tenha... Não é o meu caso, não estou a queixar, mas admito que a entidade patronal também tenha de ter, em relação àqueles que trabalham na sua empresa, outro tipo de atitude, de motivação. E pergunto em que medida os sindicatos também não podem ter nisso um papel muito proativo. E são duas perguntas excelentes, professor Dr. Acho importante, olha, mas já agora apontava, a Confederação Europeia de Sindicatos apresentou um contrato social para a Europa. E uma proposta para ser discutida em termos europeus, mas também em termos nacionais. Diga-se de passagem que, por proposta do GT, vai ser uma matéria que vai ser discutida amanhã na Constituição Social. E, por exemplo, logo o primeiro ponto, negociações coletivas e diálogo social. Nós achamos que hoje está o diálogo social tripartido, mas também realmente o diálogo social na empresa, ou no setor de atividade. E essa é uma das questões em que a Troika é claramente insensível. A Troika acha que a negociação coletiva é quase um luxo de ricos. Quer dizer, que a negociação coletiva não é algo de fundamental. E para nós é o tal fator de ajustamento. Quando estamos a falar em horários de trabalho, é evidente que hoje os horários de trabalho já não têm a rigidez do passado. Entra-se às 9, sai-se às 5. É necessário adaptar os horários, digamos, às necessidades da própria empresa, mas também é necessário conciliar com a vida das pessoas. É necessário haver um devido ajustamento promovido em termos de negociação coletiva. Eu acho que, de facto, o conjunto de direitos e deveres hoje são estabelecidos na lei, mas também estão estabelecidos na negociação. E nós continuamos a olhar demasiado para a lei. E, de facto, a Troika é insensível à negociação e criou-se um mecanismo em Portugal da negociação coletiva estar o mais fraca de sempre. Porque também, se não há negociação coletiva na administração pública, se não há negociação coletiva no setor empresarial do Estado, se há uma política de redução de salários,
como é que se promove a negociação coletiva no setor privado. Nós hoje estamos a bloquear uma saída fundamental para repensar um pouco a organização e funcionamento da sociedade e das empresas. Mas é um dos pontos fundamentais, é dizer que sem uma estrutura de participação, a nossa democracia é mais fraca, sem uma estrutura de participação, as nossas empresas funcionarão pior. O tal empresário do pós-quer e mando. E quando nós, por exemplo, também dizemos é necessário discutir fatores de competitividade, e qual é o primeiro fator de competitividade? Tudo aponta, aquilo em que podemos atuar mais imediato é o reforço da capacidade técnica das empresas. O que eles, é dito, nós temos uma grande falta de capacidade empresarial. Temos empresários que temos, vivemos com eles e podemos viver melhor, vivendo melhor se reforçarmos a capacidade técnica das empresas. Essa tal também capacidade de negociação, melhor gestão. As empresas bem geridas em Portugal atingem altíssimos níveis de produtividade. Veja-se o exemplo do capital estrangeiro em Portugal e de muitas empresas nacionais. Agora, é este que nós devíamos estar a discutir hoje. É como é que saímos desta crise, sabendo que há constrangimentos e sacrifícios que têm que ser feitos. Não podemos ignorar, mas que os sacrifícios nos podem atirar para o fundo se nós não tivermos o devido balanço das questões. Mas concorda também, Sr. João, um exemplo que é sempre dado, que é a Auto Europa, que é um exemplo recorrente, com o sistema de trabalho que, de facto, entre o empregador e o empregado foi possível, é difícil de... É uma exceção em Portugal. É difícil de impor ao tecido empresarial. Sim, mas é possível, que às vezes a Europa, por ser negociado pela Comissão de Trabalhadores, mas eu costumo dizer, Auto Europa é um excelente exemplo, uma empresa exatamente igual ao Palazambuja, um péssimo exemplo. Também o mesmo modelo levou ao encerramento da empresa e à sua deslocalização para Saragossa, quando em Portugal tinha maior produtividade, salários mais baixos, e fechou e deslocalizou. Portanto, mas é a aposta na negociação. E nós devemos ver. Mas os sindicatos estão a fazer essa alteração até de atitude cultural? Estão dispostos a encetar esse processo negocial, onde há de facto, eventualmente, pode ocorrer aqui uma perda de direitos adquiridos? Não, eu não acho que haja perda de direitos, acho que é a construção dos verdadeiros direitos. Exatamente. Há uma reconstrução dos direitos. Se nós formos na perda de direitos, não vamos a nenhum lado. Claro. Agora, se formos na reconstrução dos direitos, diretamente, poderemos ir a algum lado por via da negociação. Eu sinto, por exemplo, que o nosso sindicato, até dos que tem estado envolvido em maior conflitualidade, porque luta pelos direitos dos trabalhadores, o CITRA, fechou há 2 anos um acordo com a Carris em que não houve aumento salarial. Mas foi possível ajustar as coisas. Portanto, é necessário criar um clima de adaptabilidade nas empresas que favoreça mutuamente a empresas e trabalhadores. Mas isso implica negociação. É evidente que temos problemas na área sindical como na área patronal para desenvolver o processo negocial. E daí o Estado também devia estar preocupado. Nós batemos pelo Centro de Relações de Trabalho para apoiar a negociação coletiva, já está na lei, mas ainda não iniciou as suas funções. Quer dizer, as pessoas às vezes não são sensíveis numa nova dinâmica das relações de trabalho. E também saber ter bem presente, por exemplo, quando olhamos para os países nórdicos, a legislação lá não é que protege mais os trabalhadores, é a negociação coletiva. Os países do Sul é sobretudo a legislação e a negociação coletiva é mais fraca. Exatamente. Temos que procurar novos equilíbrios. Os atores sociais discutirem novos termos. Esta crise, João Proença, está a contribuir, de certa forma, para revigorar o movimento sindical? Em todas as crises os sindicatos perdem sós. Deste género, é evidente que os trabalhadores que estão nos postos de trabalho aumentam o desemprego, aumentam a reforma, saíram. E os novos que entram normalmente em regimes ultrapassados. E, portanto, há sempre, na crise, há sempre o ajustamento. Há setores que aumentam associados, há setores que diminuem, mas o problema global é de perda de associados. Agora, depois das épocas de crise, veja-se, a Central Britânica, o STUC, a Central Alemã, a DGB, são as maiores centrais europeias e atravessaram grandes perdas de associados em época de crise, mas hoje estão em franca recuperação, estão com muita força. E, portanto, é necessário também criar dinâmicas para mudar. E sabendo que a manutenção de um clima de conflito pelo conflito, ou a manutenção de um clima de relações de trabalho que se baseiam no confronto, não nos conduz a nada e conduz ao próprio enfraquecimento do movimento sindical. Admito que muita desta crise possa ser resolvida com uma pressão à escala europeia do movimento sindical?
Sim, certamente. E há condições Até para isso? Temos a noção clara que a crise dos países do Sul só se resolve com mudanças na Europa. E a mudança da Europa implica uma atitude também maior em termos de posição sindical e de reforço. Mas podemos vir a ter, obviamente passo o exagero, ou não, qualquer coisa como uma greve geral à escala europeia nos próximos tempos? Primeiro, digamos, não existe legislação para isso. Segundo, há países em que as greves gerais são proibidas. Veja-se o caso da Alemanha, em que são consideradas políticas e são proibidas. Portanto, mas, e repare-se, esta jornada europeia... Como é que a Alemanha nos dá a perceber? Pois, de facto, esta jornada europeia teve um grande impacto no Sul, teve um menor impacto no centro e no norte da Europa. Agora, eu acho que o movimento sindical está em condições de reforçar a sua capacidade de contestação e de luta a nível europeu, tal, para equilibrar as coisas e para defender novas políticas no quadro europeu. Ou seja, se a Europa não afrontar devidamente os fatores que estão na origem da crise, incluindo a especulação financeira, se a Europa não criar uma dinâmica de crescimento e emprego, aí também países como Portugal terão dificuldades reforçadas. E, portanto, muito do que se passa em Portugal, as soluções têm que se encontrar também no quadro europeu. Raul Vaz, estas negociações entre PSD e CDS-PP, que culminaram com a apresentação de algumas propostas de alteração dos partidos que formam a coligação ao governo propriamente dito, deterioraram ainda mais a coligação? Sinceramente, atribuo-lhes pouca ou nenhuma importância. Acho que é a sequência lógica de uma relação que não direi que está absolutamente estragada, mas repare-se, estava ontem a ler a cópia de um livro que vai sair sobre o professor Marcelo Rebelo de Sousa. A quebra da coligação da AD da altura entre Marcelo Rebelo de Sousa e Paulo Portas teve como ponto fulcral uma intervenção de Paulo Portas idêntica, no essencial, àquela que Paulo Portas teve no Porto, na sequência da taxa social única. Portanto, eu penso que a coligação só ainda não terminou porque as condições do país determinam que ela continue. Portanto, tudo aquilo que vai acontecer depois desse momento, sobretudo depois desse momento, embora eu acho que a química inicialmente já era muito, muito difícil de ser encontrada, penso que tem pouca importância. Agora, é evidente que é bom que se entendam, no essencial, que se entendam com o Partido Socialista. Eu julgo que esse esforço em 2013 vai ser muito importante e que o Presidente da República contribua também para isso. Eu sei que João Proença tem tido, enfim, aquilo que se lê, que se ouve dizer é que tem tido uma excelente relação com o Presidente da República, em termos institucionais. Eu penso que aí estão dois atores que podem, não só nos bastidores como numa fórum pública, acho que aí o Presidente da República tem que começar a dar um contributo mais público, mais líquido, para uma situação que é muito difícil e que não se espera que a coligação governamental a resolva de per si. Eu acho que isso é absolutamente impossível. E as negociações para o Orçamento de Estado de 2013 são a prova disso. Portanto, enfim, manteve-se a coligação, as circunstâncias assim o exigiam. Julgo que, apesar de tudo, foi melhor manter-se do que haver uma crise política muito clara. E, portanto, é isso que vai acontecer. Ou seja, Paulo Portas suportar Pedro Passos Coelho e Pedro Passos Coelho suportar Paulo Portas. João Proença, para terminarmos, o Presidente da República tem de enviar este orçamento para o Tribunal Constitucional? Bem, o Presidente da República referiu há dias, e referiu numa reunião com o GT, que estava a analisar estreitamente o conteúdo do orçamento, em termos constitucionais, recorrendo para isso aos meus especialistas. Nós o que esperamos é, se surgirem quaisquer dúvidas de constitucionalidade, que o problema seja posto ao Tribunal Constitucional. Tanto mais que há condições para que, se o orçamento for constitucional, possa entrar em vigor em 1 de janeiro, depois da análise do Tribunal Constitucional. Meus senhores, muito obrigado a todos pela vossa presença. Um agradecimento especial a João Proença. Foi um prazer tê-lo aqui. Até uma próxima oportunidade. Para a semana voltamos a analisar a causa destas ou de outras coisas. Até lá.